Ei, ei, ei. Levou-me à sua mesa de banquete. Levou-me à sua mesa de banquete. Tua bandeira sobre mim é o amor. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Tua bandeira sobre mim é o amor. Sobre mim, tua bandeira sobre ti, tua bandeira sobre nós é o amor. Tua bandeira sobre ti, tua bandeira sobre mim, tua bandeira sobre nós é o amor. Tua bandeira sobre ti, tua bandeira sobre mim, tua bandeira sobre nós é o amor, é o amor. Amém. Cumprimentos os irmãos com a paz, Senhor. Amém? Amém. Vamos ler ali em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12, né? Nós cantamos que a nossa bandeira, né? É o amor do Senhor. E os versículos que eu vou ler falam sobre o sofrimento por ser cristão, né? Hoje que nós vivemos dias de liberdade, pelo menos aqui, né, no Brasil, onde temos liberdade de escolha, liberdade de palavras, né? Aqui em 1 Pedro fala sobre sofrendo por ser cristão. Então, 1 Pedro 4, versículo 12, ele fala assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Amém? Então ele fala, né, sobre o sofrimento. Ele fala: alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria.
né? Então haverá um momento, né, de sofrer por Cristo, né? Hoje nós aqui não sofremos, né? Não temos esse sofrimento. Você pode falar de Jesus, né? Livremente, né? Na rua, né? Em qualquer praça, pode ligar uma caixa de som, mas ele fala que vai chegar um tempo ainda, né? Pedro ali já estava falando que do tempo da perseguição, né? Que eles sofreram, né? Que eles sofriam ali, né? Então vai chegar um tempo também, né? Que isso se estenderá por todo o mundo, né? Então ele fala, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês, né? Forte, né, essa mensagem, né? Se vocês forem insultados, o Espírito da glória, né, o Espírito de Deus repousa, né? Então, chegará um momento, né, que nós teremos que escolher, né, um dos lados, porque hoje a gente fala, né, que muitos brincam, né, muitos estão brincando, mas vai chegar um tempo que você vai ter que escolher qual lado, né, você vai escolher, né, o que você vai fazer ali na hora, né, vai negar as coisas, vai negar a Deus, né, vai falar, não, eu não nego Deus, eu morro e vai ser torturado, né, vai ser ali maltratado, né, pela palavra, ou vai voltar atrás, né, porque enquanto nós somos livres, é fácil, né, mas nós temos que entender que haverá dias, né, difíceis para a igreja, né, muitos creem que já começaram, né, os dias difíceis para a igreja, mas nós temos que nos alegrar, né, como ele fala, alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, né, porque ele já sofreu por nós, né, ele já nos deu a salvação. Então nós temos que sofrer muitas vezes agora pela palavra, né, pela luta, né, da palavra de Deus. Vamos orar nessa noite, né, pedir para que Deus nos dê discernimento, nos dê entendimento da sua palavra, né, que nós possamos nos aprofundar naquilo que o Senhor tem, né, o Senhor quer nos dizer, o Senhor quer nos mostrar, e que nós não sejamos enganados, né, pelo mundo, por tudo que há, né, de belo, né, de bonito no mundo que é colocado diante de nós, né, que nós possamos abrir nossos olhos e entender que a igreja de Deus vai ser levada, né, vai ser retirada, que nós possamos participar dessa igreja, né, que nós não estejamos ali brincando, né, com as coisas e a palavra do Senhor. Senhor Deus, meu Pai, gratos somos a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede, um dia de saúde, Pai, um dia de trabalho, um dia de força que o Senhor nos deu, desde o momento que o Senhor nos despertou, Pai, nesta manhã, aqui nós podemos glorificar o Senhor agora à noite, Pai, e agradecer pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Nós queremos, ó Pai, levantar a Tua bandeira, Pai, que a Tua bandeira, Pai, o Teu amor esteja sobre nós, Senhor, que nós possamos ser mais verdadeiros, ó Pai, na nossa adoração, na nossa oração, no nosso pedido, e que nós possamos, ó Pai, sofrer sim, ó Pai, por amor a Ti, por amor a Cristo, que seja para nós motivação, como Pedro diz na sua palavra, que nós estejamos preparados, ó Pai, e que nós sejamos justificados, Pai, por Ti, pelo Teu Espírito Santo, quando houver, Senhor, chegada desses dias. Abre os nossos olhos, Pai, para que nós possamos entender, Senhor, o que vai acontecer, ó Pai, com a Tua igreja, com a Tua casa, Senhor, mas Tu prometeste uma casa, Senhor, num lugar celestial, uma casa, Pai, onde havia muitos lugares, Senhor, ó Deus. Nós conhecemos a Tua palavra, Pai, e nós clamamos nesse momento, Senhor, que o Senhor venha, ó Pai, com o Teu poder, com a Tua Shekinah, com o Teu Espírito Santo, e que nós possamos, Pai, aprender, Senhor, entender, Senhor, e receber a Tua palavra, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Só mais essa. Amém. Saúde da igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje estamos aqui para engrandecer o nome dele mais uma vez, com essa canção chamada O Amor de Deus. A gente já cantou ela diversas vezes, mas acho que aqui na igreja a gente não chegou a louvar ainda, então vamos fazer isso.
Vamos lá. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, vivo em poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre Pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus, o amor de Deus, logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Amém. Glórias a Deus. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo teu. Tudo que eu tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. És meu tudo. Orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O
Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Jesus, eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e que ruja ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e que ruja ao leão que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. É bom que você queira conhecer Jesus. E conhecer Jesus não é falar, muito prazer, Senhor. Eu já te vi no cinema, na TV, né? Ah, eu já vi uma estátua sua numa igreja. Não é assim que a gente conhece Jesus. E não é esse conhecimento que Ele espera que nós tenhamos dele. É um conhecimento profundo. Você não precisa saber a aparência de Jesus. Ninguém sabe. Né? Uns dizem que ele foi negro, né? Era negro, porque lá na época dele, os hebreus eram, a maioria, bem negro, bem escuro. Quer dizer, não tem nada demais isso, né? Não estou falando contra nada, né? Só estou falando que a gente está acostumado a ver ele loiro, olhos azuis, né? Hollywoodiano, que não é de maneira nenhuma. Jesus não é desse jeito nunca. Não existia uma pessoa parecida com aquilo lá, né? Mas tudo bem, não tem problema, é uma demonstração simplesmente, né? E a ideia foi a seguinte também, né? Quando começaram a pintar Jesus daquele jeito, começaram a fazer coisas assim, imagens daquele jeito, a ideia não é denegrir o nome, não é falar, é que a bondade, a maravilhosidade, se existir essa palavra, né, de Jesus era tão grande que eles não tinham como externar isso. E a maneira de externar foi fazendo uma beleza, foi fazendo um ser, né, um humano, uma pessoa maravilhosa, bonita,
bem afeiçoada, grande, cabeluda, barbuda, toda, né? Barba parada. Você acha que judeu tem barba parada? Cabelo cortadinho, certo? Não tem. Mas não tem problema. A ideia não foi estragar Jesus, não é esse, né? A ideia foi simplesmente, como que eu vou falar que Jesus é maravilhoso? Se eu botar um carinha assim lá, né? Então botaram um cara diferente para mostrar a suntuosidade. Não por fora, mas por dentro, que Jesus tinha. Era maravilhoso, né? E continua sendo. Conhecemos, vamos conhecer Jesus cada vez mais, é isso que Ele espera de nós. Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Hoje foi uma bênção aqui, uma dupla dinâmica aqui, que eu vou te contar. Não? Ficou bom demais. A Tânia, ela esconde o jogo, né, Heitor? Esconde, essa menininha não é fácil, não. Mas glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês, está lá em 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 22 e o 23. E eu coloquei um tema hoje, obedecer é melhor do que sacrificar. Que é justamente o que fala a palavra, né? E vamos ver o que Deus tem para nós. Mas antes vamos falar um pouquinho de dízimos e ofertas, né? Bem rapidamente. Que nós temos sempre que sacrificar um pouco, né? Obedecer é melhor do que sacrificar, mas também precisamos sacrificar, né? E o sacrifício às vezes é doar alguma coisa, né? Um pouquinho do que você tem para as pessoas que têm menos do que você. Então ajude, né? A hora que você puder ajudar, faça alguma coisa. Não precisa ser para a nossa igreja, mas se você tiver alguma outra igreja, ou tiver alguma outra entidade, algum lugar, ajude sempre. Tenha esses olhos para, né, essa empatia de se colocar no lugar daquele que precisa mais do que você e sinta, né? Às vezes você vai numa sorveteria e pega aquele baldinho de sorvete assim, né? E você coloca, depois vai pesar, fica 52 contos de sorvete. Você fala, meu Deus, mas que gostoso, né? Você tem condição, paga, mas você podia ter chupado, né? Comido lá 30 reais de sorvete e 20 você podia ter dado para alguém um outro sorvete. Mas a gente não pensa assim, não adianta, nós somos consumistas e nós temos o nosso direito sempre, né? E nós esquecemos que, às vezes, o nosso direito ele esbarra um pouquinho no nosso dever, que é de ajudar as pessoas. Então ajude aquele que vocês puderem, né? Tenha sempre no coração essa vontade de ajudar o próximo. Isso é muito bom. Vamos orar. Pegue na sua mão seu dízimo, sua oferta, né? Vamos orar e entregar ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, consagramos a Ti a oferta e os dízimos de hoje. Que seja a bênção na vida daqueles que vão ofertar e naqueles que não puderem ofertar também, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo o coração daqueles que não gostam, que não se sentem bem a fazer a doação, né? Que eles consigam abrir o coração e se sentir bem fazendo isso, porque é muito bom a gente doar quando a gente tem, porque se a gente está doando é porque a gente tem mais e a gente consegue entregar um pouco daquilo que a gente tem para quem precisa mais. Obrigado, Senhor, louvado seja o teu santo nome, amém. Muito bem. 1 Samuel 15, no versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como vocês rejeitaram a palavra do Senhor, Ele rejeitou a vocês, Ele os rejeitou como rei. Amém? Glória a Deus. Aqui, Deus está rejeitando Saul como Deus, né? É por isso que ele fala, Ele os rejeitou como rei. Quando Samuel diz a Saul que obedecer é melhor do que sacrificar, havia um significado muito profundo, né, que ele falava, né? Que o Senhor venha lhe impactar tremendamente, né? Que a ideia quando a gente faz a homilia, né? Que a gente não chama de homilia na igreja evangélica, mas na católica a gente chama de homilia, é a mesma coisa, né? Homilia escrita, né? A ideia da gente
é simplesmente explicar a palavra. Mas a ideia da palavra é impactar. Interessante, né? Eu não penso em impactar, eu não tenho esse dom, essa coisa falando tem que impactar, tem gente que quer fazer impactar, eu não estou nem aí, eu quero só explicar a palavra. Quem tem que impactar é a própria palavra, é Deus, é o Espírito Santo, né? Então, mas a ideia é essa, né? Que seja impactante, que essa mensagem ela foi totalmente inspirada no Espírito Santo, né? Então, que Deus possa fazer nós todos entendermos o que Ele quer falar para nós, né? Em 1 Samuel 15:3, então, ele fala isso, né? O Senhor ordenou a Saul através de Samuel. No 15:3 ele fala: agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que pertence a eles. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Ele destruiu os amalequitas e os animais, mas salvou Agag, o rei dos amalequitas, e preservou o melhor das vacas e ovelhas. Interessante, né? Começou, né? Começou. Ali, 1 Samuel 15:15, ele fala: respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor seu Deus, mas destruíram totalmente o restante. Ainda ele põe a culpa no soldado, que foi o soldado que fizeram isso, né? E em Deus, né? Que trouxeram as melhores para fazer um sacrifício para Deus. É um negócio muito estranho, né? Muitas vezes, isso é uma coisa comum, a gente escuta entre nós. A gente fala assim: ah, mas é para Deus. Não, mas você está fazendo um negócio errado. Ah, mas é para Deus, pode. Como as cruzadas, né? Quem leu livros, né? Viu filmes das cruzadas, era para Deus. Mandava matar. Aceita Jesus? Não. Corta a cabeça. Né? Se não aceitar Jesus, corta a cabeça. Era a ordem do Papa e tem que fazer. Acabou. E quem era cruzada, ele já ganhava o céu já, né? Ele já era mais ou menos como é hoje o muçulmano, né? Que eles falam para o cara enfiar umas bombas lá, explodir, que eles já vão para o céu e vão ter 7 virgens. Não pode nem falar essas coisas, né? Porque hoje em dia tudo que você fala é pecado, é errado, né? Que hoje não é Deus mais que fala que é pecado, são os checadores do YouTube e do Facebook. Então, Saul obedeceu a Deus somente pela metade. Ele matou todo mundo, mas pegou melhor. Pegou o rei e pegou os animais melhores. A ordem era para que não poupasse nada. Para Saul não lhe pareceu certo destruir tudo que é bom, e por isso ele exerceu sua própria vontade. E tem mesmo essas coisas, né? Tem certos momentos que a gente fala assim, muitos momentos, né? A gente fala assim: ah, mas Deus falou para fazer, nossa, mas fazer tudo isso? Que Deus fala muitas coisas para a gente, né? Que a gente não faz. Deus fala para a gente guardar o 7º dia, a gente não guarda. Deus fala para a gente dar a 10ª parte, né? A maioria não dá. Né? Tem um monte de coisas que Deus foi falando, e foi se perdendo no tempo. E a gente não obedece. Em 1 Samuel 15:22 fala assim: Samuel respondeu, né? Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, que é o que nós lemos já, né? Quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Repare que essa foi a justificativa de Saul. Tudo que ele poupou ia servir como sacrifício. Mas Deus falou: era melhor que se obedecesse do que sacrificasse. Lembre-se, obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas vezes a gente vê, né, os romeiros, por exemplo, né, vão a pé até a Aparecida do Norte. Né? Não estou querendo falar mal de católico, né? Vamos pensar isso. Porque nós também vamos no monte orar. Tem que ser de madrugada com chuva. Chuvisqueiro, frio. Termina de frio. Vai no monte orar. Se não for no monte orar, Deus não escuta a oração. Não, tem que acordar, botar o relógio para despertar 3 horas da manhã para orar. Se não orar às 3 horas da manhã, Deus não ouve. Gente, isso bom, não adianta falar o que eu penso, porque se eu falar o que eu penso, tiro até do ar aí, né? Já para até a live, não posso. Já tô com strike do Facebook agora. Mas é complicado, né? Tudo que Deus quer é obediência. Mesmo que a intenção de Saul fosse boa, essa não era a ordem de Deus, porque a obediência é o melhor do sacrifício. É isso que a gente às vezes não entende, né? É um negócio doido.
Imagine, né? Imagine você chegar e falar que Deus falou o quê? Que o casamento é indissolúvel. Aí a gente fala assim, ai, mas meu marido está batendo em mim. Aí o próprio padre, pastor, o bispo, fala assim, então você é par dele. Se ele está batendo você. E ai dele, você não fala isso ainda, que vão processar o cara, hein? Porque hoje nós pusemos na nossa cabeça que nós temos que desobedecer a Deus. Ah, mas então eu vou ficar sofrendo, ué. Não pode, é isso que eu estou falando, uma coisa que vai ser contra o mundo, não? O mundo fica contra. Mas não é a ordem de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Mas a gente não obedece. A gente vai sempre pelo lado mais fácil. Nós somos que nem a água. Já viu água? Você solta a água em qualquer lugar, ela vai virando. Ela vai sempre pro lado mais baixo e que não tem parede, qualquer buraquinho ela vai entrando, vai se virando. Nós somos assim. Muitas vezes o sacrifício ainda pode existir. A nossa vontade própria, isso não agrada a Deus. Muitas vezes o sacrifício que a gente faz é porque a gente quer fazer. A gente fala fazer jejum. Tem muita gente que faz jejum para emagrecer. Vive de jejum, fala, fazer jejum. Né? Mas é um jeito dele, ele acha para não tomar Coca-Cola, para não comer muita coisa, e tenta emagrecer pelo jejum. Você acha que tem cabimento, uma coisa mais? Mas tem gente que é assim. Mas na obediência a Deus, a nossa vontade tem que ser colocada de lado. E por que o atender é melhor do que a gordura do carneiro? Né? A gordura é a melhor parte do carneiro para ser queimada para Deus. Mas ele se agrada mais de alguém que atende a sua voz do que alguém que sacrifica a gordura. E ele disse, o atender é melhor do que a gordura, né? Leve sempre diante do Senhor em oração todas as suas intenções, pois vimos até mesmo as boas intenções podem ser desobediência, né? Ao ouvir a voz de Deus, obedeça. O que Deus pede é obediência à palavra e não sacrifício. Saul foi rejeitado por não obedecer a Deus. A Bíblia nos relata a rejeição de Deus. A Bíblia nos relata a rejeição de Deus por Saul como rei. O Senhor usou o profeta Samuel para dar uma ordem a ele, para que ele ferisse o povo de Amaleque, né, e destruísse tudo que tinha. Porém, vimos que Samuel poupou a vida do Agag, né, rei dos Amalequitas, e ainda as coisas boas que tinha, né, os animais bons para sacrifício ao Senhor. O povo de Deus, visualizamos nitidamente nessa passagem que o rei Saul desobedeceu a Deus. Saul não efetuou aquilo que o Senhor Deus pediu a ele, né? E a consequência da desobediência, o que aconteceu? Saul foi rejeitado por Deus. É uma palavra para a gente pensar, né? Vocês já imaginaram quantas vezes Deus já nos rejeitou porque nós não obedecemos a Ele? Isso nós que estamos na igreja. Eu estou falando de nós. Imagine esse povo que está lá fora, que não sabe nem o que está fazendo. Ou esse povo que entra e sai na igreja, fica um mês, 2 meses, não gostei do pastor, vai embora. Ah, não gostei do louvor, vai embora. Não gostei do ar-condicionado, vai embora. Quantas pessoas? Quantas? A consequência então foi, Saul foi rejeitado. O Senhor retirou o Espírito Santo de Saul. Ele conheceu a terrível morte espiritual, pior do que a morte física, né? Só podemos ter uma vida plena e abençoada com a presença de Deus. Sem ela, temos a pior morte, a morte espiritual. E o que a gente prefere? Obedecer ou sacrificar? Muitas estão padecendo porque preferem sacrificar. Muitos oram, jejuam e louvam em suas orações, mas seus sacrifícios e louvores não passam do teto da igreja ou dos seus lares. E é uma verdade mesmo, né? Porque se a gente está em pecado, se a gente está fazendo aquilo só por fazer, está fazendo por graça, está fazendo porque acha que agora com a internet, né, vai aparecer na live, que legal, né? Então não adianta nada. As orações, a adoração, muitas vezes não estão chegando a Deus. A nossa palavra pode não estar chegando. Apesar que essa palavra não é para chegar para Deus, a palavra de Deus tem que chegar em nós, né? A palavra ainda é o contrário. Agora o louvor não. Quando vocês louvam, é para chegar em Deus. Quando vocês oram, é para chegar em Deus. Vocês estão orando, agradecendo, pedindo a Deus. E eu também, quando eu oro aqui, é a mesma coisa, né? Quando nós oramos. Muitos estão sendo enganados,
fazendo sacrifícios tolos. Entenda que Deus não quer apenas o nosso sacrifício, o Senhor quer a nossa obediência. Que nós andemos conforme Cristo, que nós pratiquemos o que for deixado de geração em geração, escrito na palavra, né? Muitos têm conhecimento da palavra, já leram a Bíblia de começo ao fim, de Gênesis, Apocalipse, né? Tem todo o conhecimento, é teólogo, conhece tudo, sabe tudo, mas não pratica, não adianta nada. Portanto, estão em desobediência diante de Deus, como diz em 1 Samuel 15, 22, né? Que de novo fala Samuel, acaso o Senhor tendo prazer em holocausto, em sacrifício, tanto quanto obedecer a sua palavra, né? A mesma coisa nós já lemos, né? Perceba, muitos estão sofrendo, quebrando a cara na vida por não obedecer. Vivem errantes, fazendo toda a sua vontade e deixando de lado a vontade de Deus. Quantas vezes que a gente faz isso, né? Mas é muito mais gostoso fazer a nossa vontade, né? Não é mais gostoso? Você fala assim, vamos fazer um jejum? Aí você pensa, nossa, tem uma coquinha gelada lá em casa. Delícia. Eu não sou muito chegado em coca, mas quem gosta, né? Tem um bolo daqueles coberto de leite moça, leite, que é mesmo? Leite ninho, né? Aquele bolo com leite ninho, assim, nossa, mas tá lá esperando, vou fazer jejum agora. Duro, né? A vontade da gente não... E é nessa hora, se a gente conseguisse vencer a nossa vontade, é que Deus se alegraria. Porque quando a gente faz o sacrifício por uma necessidade extrema, e não tem jeito, você está no deserto, não tem comida, não tem água, e você está lá fazendo jejum no deserto, não tem nada, não tem comida, não tem água, vai fazer o quê? Né? Não, mas está lá no jejum. Que jejum? Não tem o que comer? Não é mesmo? Não é jejum. Jejum é a hora que você abre a geladeira e tem aqueles doces que eu gosto, assim, pudim. E você fala, mas não vou comer. Você abre a garrafa térmica assim, cheirinho de café gostoso. Fecha, não vou tomar café. Isso é jejum. E não só isso, né? Eu vou sacrificar o meu corpo, mas eu vou orar. Eu vou agradecer a Deus por Ele estar deixando eu fazer isso por Ele, para Ele. Não é por Ele, né? Para Ele, né? Porque Ele não precisa, mas para Ele eu estou fazendo, para que Ele olhe, né? Que eu estou me sacrificando, né? Para poder estar do lado dele, só isso. A gente tem que agradecer por Ele nos olhar. É uma maneira da gente corromper essa ruindade que tem dentro de nós. Nós temos um corpo e uma vontade, assim, a gente é muito humano, né? Eu acho que nós estamos ficando muito humano com o tempo. A gente vai ficando tão humano que a gente vira desumano, né? É meio estranho de falar, mas é um negócio assim. A gente vira tão gente, tão do mundo, tão cheio de coisa, e a gente perde a santidade. A santidade, ela não bate com a humanidade. É um negócio doido para falar, né? Mas não bate. O que é a humanidade? Humanidade é gostar das coisas boas, né? O que é a humanidade? É gostar de viver, é gostar de praia. Quem não gosta? Não é? Essa é a minha humanidade. É trabalhar, é ganhar dinheiro, pagar as contas, é a minha humanidade. É viver com a minha esposa, meus filhos, meus netos, é viver com vocês, é a minha humanidade. Mas quando eu me dou demais, eu entro demais nessa humanidade, eu começo a deixar minha santidade lá atrás. É estranho, né? A gente fala assim, não, mas não é para ser humano? Sim, mas tem um limite. A gente exagera. Nós deixamos a santidade e viramos muito humano. Nós somos humanos demais. Uma coisa interessante, eu estava vendo, eu achei estranho. Deixa eu virar isso aqui. Tá aqui um negócio aqui. Essa semana, não faz semana, faz tempinho já, teve uma cúpula global que participaram todos os grandes clérigos do mundo, né? Papa, lá de Israel, lá de não sei aonde, todos os grandes, de Israel acho que nem foi. E eles estavam discutindo o clima global. O que tem que fazer? Não, nós temos que fazer os países queimar menos carvão e não sei o que, aquelas coisas. Aí eu estava vindo e falei, mas peraí, o que os pastores, padres, bispos têm a ver com o clima? Humanidade. Nós estamos preocupados com esse mundo
Nós estamos preocupados, eu mesmo quando eu fico falando aí do Lula, do Bolsonaro, eu estou preocupado com o mundo. É preocupação demais com o mundo. E a gente vai perdendo a santidade. Entende? E a gente não obedece a Deus. Quando a gente começa a ser do mundo, a gente começa a desobedecer a Deus, porque o mundo é gostoso. E o mundo... Tem uma música do Roberto Carlos, né? Vocês não conhecem, né? Nunca viram falar dele também, né? Conhece? É mesmo? Nossa, ele está com mais de 80 anos, vocês conhecem ele? A música era assim, tudo que é bom, ou faz mal, ou não sei o que lá, ou engorda, não sei como é que era a música lá, mas é uma coisa assim que tudo que é bom, né? Tudo que é gostoso, que é bom, faz mal ou engorda. Né? E é uma verdade, né? Um pudim, daquele manjar assim, com ameixa, que delícia, meu Deus, estou à vontade de comer isso. Mas eu sei que faz mal. Eu sei que faz mal. Pode, uma fatia só, uma vez por ano, assim, não tem problema. Mas se você comer toda semana um manjar, comer um bolo daquilo que nós comíamos todo dia aqui, não tem quem aguente, velho. Né? Então tudo que é gostoso acaba fazendo mal. É gostoso ir na praia. Mas você pode ficar na praia o ano inteiro? E vai trabalhar como? Não é? É gostoso dar risada dos outros. Não tem um quadro no Faustão? Nem tem mais Faustão, não sei se tem mais Faustão, tem ainda. Tinha um quadro, não tinha um quadro que eles caíam no chão, lá todo mundo dava risada? Como chamava? Vida cacetada. A gente ama fazer essas coisas. Eu não gosto, eu tenho uma raiva de ver isso aí. Sinceramente, eu não conseguia assistir o programa. Falei, mas como que a gente pode dar risada da desgraça dos outros? Meu Deus, não sei se eu sou muito puritano. Até que eu não sou tão humano, né? Eu tenho umas partes meio santo, meio sem ser tão humano, né? Eu não suportava ver essas coisas. Mas a gente gosta. Era o quadro que mais dava audiência pro Faustão, era esse quadro aí. Todo mundo assistia para ver isso aí. A gente dá risada da desgraça. Você acha que quem dá risada da desgraça do outro está sendo santo? Você está percebendo como nós desviamos da santidade? E quando a gente desvia da santidade, quanto mais humano a gente se torna, menos a gente obedece a Deus. É o que estava acontecendo com Saul. O sangue do reinado subiu. Né? No começo ele era um bom moço, ele era humilde. Quando ele foi ungido, ele falou, nossa, mas eu sou menor. Ele era grandão, né? Mas eu sou menor da minha casa lá, eu sou mais fraquinho da turma, minha casa da Benjamim, né? Da tribo de Benjamim, mas eu não sou nada lá. Mas Deus escolheu você, Samuel falou. Aí ele, né, vamos lá. Mas assim mesmo, ele começou no meio da turma ali, não tinha nem lugar para ele ficar. Mas com o tempo, o próprio povo, que o povo adora fazer isso também, né? Vamos fazer um castelinho para ele. Vamos fazer um palácio. Vamos dar uns cavalos para ele. Né? Vamos dar umas roupas para o rei. E ele virou rei. E ele virou rei. E ele nem gostou, né? E devagarinho, ele começou a desobedecer a Deus. Quando ele começou a se sentir mais do que Deus, quando ele se sentiu mais humano do que santo, ele percebeu que eu sendo humano, eu faço assim, vem 15 caras dar comida para mim, dá uva na minha boca, né? Prepara o banho para mim, tira a minha roupa, esfrega a minha costa, tem gente para tudo aqui, não preciso fazer nada. Eu já sou Deus, né? Eu sou o cara. Vou viver agora em jejum e oração e até... Eu não preciso. É o que nós estamos fazendo hoje. Nós praticamente, se a gente analisar friamente, nós não precisamos de Deus. Entre aspas, hein? Entre aspas, não vou entender errado. Mas veja bem, quem não crê em Deus, quem não está nem aí com Deus, vive do mesmo jeito que nós, ou até melhor às vezes. Por quê? Porque nós não precisamos. Hoje a vida está muito fácil de viver. Principalmente para quem tem condição, quem tem dinheiro, quem tem uma lábia boa, quem sabe se comunicar bem, fazer. Não precisa de Deus por quê? Quem precisa de Deus? Aquelas pessoas que estão morrendo de fome, aquelas pessoas que estão na fila do SUS, com as pernas tudo arrebentadas, né, grávida, com 3, 4 fios pendurados na saia. Essas precisam de Deus, mas... E o resto? Quem trabalha e ganha 10 mil por mês, 15 mil por mês. Trabalha ele e a esposa, tem um filho só, estuda no melhor colégio, tem uma babá das 8 às 8 e um outro babá para dormir das 8 às 8 da manhã. Ela nem vê o filho, né? Não é verdade? Tem cheio de gente assim, que ela viaja para as Európias.
Ela vai para os Estados Unidos agora. Amanhã eu vou ter que ir. E o filho também vai para Disney, vai para todo quanto é lugar. Precisa de Deus? Fala por mim. Precisa de Deus? Eu sei que precisa. Mas você acha que eles acham que precisa de Deus? Eles não precisam de Deus, porque eles estão, entende? Eles estão na maior das coisas, né? E é por isso que tem uma hora que eu falo, Deus não me dá as coisas que eu peço, sabe? Deus não me deixa. Hoje mesmo eu estava reclamando com Deus, falei, Deus, nossa, tô chorando, né? Mas acho que Deus, Ele tem um plano para a gente. Ele tem um plano. Ele sabe que talvez se Ele me der o que eu peço, eu deixe de ser mais santo e vá ser mais humano. Então Ele me segura na santidade. Eu estava vendo um vídeo hoje, nossa, até eu chorei mesmo. Uma moça dando testemunho, né, ela falou que o pai dela tinha 60 anos, parece, quando ela nasceu. 60 anos. E aí cuidou dela, né? Ela falou que ela nunca mais, que hoje, né, ela pensando num pai de 60 anos, né, falou, talvez não fosse um bom pai. Ela falou que foi o melhor pai do mundo para ela. Né? E agora ela estava com, acho que com 25, 26, tem uma criança já, um neto já, né? E ele estava uns 80 e pouco já, né? E ela falava que ele sempre chorava, porque tinha perdido a mãe já nessa época, né? Já estava só ele vivo. E ela via ele sempre chorando nos cantos, né? Porque ele achava que ele não era um bom pai. E parece que tinha um outro filho também, mais velho, se não me engano. Aí chegou ao fim do filme, assim, estavam os dois filhos, os netos, né, os dois, acho que eram 2, 3 netos em volta dele, e eles tiraram uma foto com todos eles assim, né? Aí eu fico emocionado só pensar nisso. É muito legal, né? E deram pro pai. E a gente fica pensando, né? Será que a gente foi bom pai? Será que a gente é um bom pai? Um bom avô? Eu me lembro, segunda-feira agora na aula, né? Eu estava conversando sobre essas coisas e falei para os alunos, né? Falei, nossa, a gente peca tanto, faz tanta coisa errada, né? E no fim a gente se arrepende, porque os filhos da gente acabam nos seguindo, a gente não é tão bom como deveria ser, tá? Aí uma das alunas falou, mas como assim, pastor? Você acha? Se eu tivesse um pai que nem o senhor, meu Deus do céu, eu ia ficar, sabe? Falou de um jeito assim, né? Que eu me senti assim, falei, nossa, mas será que eu estou enganando tão bem assim, né? Que eu me sinto tão ruim, sabe? Eu não me sinto um bom pai, não me sinto um bom avô, não me sinto bom nada, mas do jeito que ela falou, eu me senti, né? Falei, mas acho que de repente vai que eu sou, né? Vai que eu sou diferente do que eu penso. Mas é complicado, né? A gente não pode deixar de ser santo, né? E mesmo quando você é pai, quando você é avô, você é tio, você é pastor, você é professor, você tem que continuar com a sua santidade. E a santidade é muito fácil de sair da gente. Porque a gente, para entrar no lado humano, é a coisa mais fácil que tem, né? Não precisa de muita coisa, não. É facinho, facinho. Mas, continuando aqui, né? Muitos estão sofrendo, quebrando a cara na vida por não obedecer a Cristo. Vivem errantes, fazendo suas vontades. Mas para refletir como está a nossa vida, como que está a nossa vida, né? Será que realmente estamos dando o nosso melhor? Será que estamos no centro da vontade de Deus? Será? É isso que é complicado, né? Eu fico sempre pensando, tudo que eu faço, eu falo, Deus, é isso que eu quero que eu faça? E Ele não fala nada. Mas eu falo para Ele, se não for isso, breca, dá uma rasteira em mim, pode dar uma pernada nas costas, chuta a cabeça, faz qualquer negócio. Eu prefiro que Deus faça isso comigo, eu caio e falo, opa, Deus, pode deixar, não faço mais. Do que ficar andando de bobeira, fazendo as coisas, achando que está tudo bom e não está. E Ele está olhando para o outro lado. Eu quero que Ele olhe para mim, eu quero que Ele me veja, eu quero que Ele dê glória, glória não, graça. Eu quero que Ele me dê as graças dEle, entende? A benevolência dEle. Eu preciso de Deus. Eu não consigo viver sem Deus.
Tem gente que consegue, como eu falei, né? Mas eu não consigo. Acalme-se, pois, a misericordiosa palavra do Senhor, lá em 2 Crônicas, né? 7,14, fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos dos céus, eu vou ouvi-lo, perdoarei seu pecado e curarei a sua terra. Olha que palavra linda. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. Mas nós temos que clamar, né? Chamar pelo nome, humilhar e orar e obedecer, principalmente, né? Deus vai perdoar a gente. Ele sabe como nós somos. Ele sabe que nós temos nossos pecados, nossas dificuldades, né? O Senhor Jesus é seu advogado, né? Jesus é nosso advogado fiel. Creia e obedeça a Deus e verás a glória dele sobre a sua vida e da sua família. Isso que é importante, né? Às vezes a gente, que nem eu mesmo, minha família é meio desestruturada, né? Não é bem do jeito que eu queria. Mas é o que fala aqui, né? Creia e obedeça você, que a glória dele vai cair sobre a sua vida e da sua família, né? Como Josué falou que ia servir ele e a casa dele, né? Então a gente tem que ter essa fé, tem que acreditar que eu vou fazer a minha parte, eu não posso fazer mágica. Quem não quer fazer, não quer participar do banquete, o que eu posso fazer? Eu posso orar, posso viver a minha vida e ser exemplo para eles, para que uma hora ou outra eles possam vir, né? É o que eu espero. O Senhor Jesus é seu advogado, então. O profeta Oséias diz que a misericórdia e o conhecimento de Deus são os maiores sacrifícios, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos, lá em Oséias 6,6. A gente tem que conhecer Deus. É outro pecado muito grande que nós temos, nós não conhecemos Deus. A gente não sabe o que Deus espera de nós, porque a gente não conhece Ele, né? É que nem você casar com uma pessoa e não saber o que ela gosta. Você faz arroz, feijão e linguiça todo dia para ele, fala, acho que ele ama isso aí. E ele come, né? Aí depois de 10, 20 anos ele fala para você, nossa, não gosto de linguiça. Mas ficou 20 anos comendo. 20 anos comendo, mas não queria falar para você ficar bravo comigo, eu não falei. Não é assim? Que nem eu tem um cara lá dormia do lado da cama. Ele dormia do lado direito e ela do lado esquerdo da cama. E dormia. Depois de 40 anos, um dia ele falou para ela, viu filha, você não quer dormir do outro lado? Né? Eu queria tanto dormir desse lado aí. Eu falei, graças a Deus, não que você lembra. Eu também queria tanto dormir desse lado, mas nunca quis pedir para você. 40 anos dormindo do lado torto da cama. Aí trocaram de lado. E a gente é assim, né? Agora, se no casamento que está próximo, a gente não consegue conhecer, saber o gosto. Você não sabe que cor que ele gosta, por exemplo. Você não sabe o sabor da bebida que ele gosta mais, se é limão, laranja, né? Você não sabe que música, você não sabe nada da vida dele. Como é que você vai saber de Deus? Né? Nós temos que conhecer Deus. E conhecer Deus não é só vir no culto uma vez por semana, 2 vezes por semana. Isso que é dor, né? Para conhecer a Deus. Você vê que com o marido, você convive todo dia, você não conhece? Imagine com Deus uma vez, 2 por semana, você vai conhecer. Parou ali? Liga lá, desliga o disjuntor, liga de novo lá. Que parou o ar-condicionado. Sabe onde é aí? Esses dois juntos aí. Desliga e liga outra vez, depois liga o ar lá. Agora vai. Tô vendo que você tá suando aí, falei, ué. O que Saul perdeu com a sua desobediência, ele perdeu a comunhão com Deus. Lá em 1 Samuel 15, 26 fala, porém Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Nesse momento ele já tinha sido rejeitado. Perdeu a reverência, né? Lá no 27 fala, e virando-se Samuel para Seir, ele lhe pegou pela orla da capa e rasgou a capa. Né? Mas não teve jeito. Samuel foi embora do mesmo jeito. Então não adianta, chega um ponto que a gente está tão distante de Deus
que fica difícil para voltar. A gente não pode se distanciar demais, que você vai querer pegar na capa, puxar e não vai adiantar. Perdeu a intimidade com Deus. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Ele perguntou, né? Saul perguntou para Deus, né, o que eu faço? E Deus não mais respondeu. E essa é outra coisa que acontece, Deus não fala mais com a gente. Todas aquelas respostas que Ele vai dando quando você está em conjunto, quando você está parceiro dele, você é parça, né? Você está ali, toda hora orando, toda hora conversando com Deus. Parece que é tão fácil, né? Você fala uma coisa, vem a ideia. Nossa, que ideia legal. É Deus que colocou, é o Espírito Santo. Pode acreditar. Às vezes você está fazendo uma música lá, né, mas eu não consigo sair desse verso aqui, aparece um negócio diferente lá. É o Espírito Santo. E Ele faz isso porque Ele te ama, porque você está do lado dele também. Se você estiver desobediente, fora da sincronia, não vai dar certo, né? Perdeu o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Esse é um ponto que a gente sempre fala, né? Que a gente fala, mas então o diabo compete com Deus? O diabo é criatura de Deus. Né? É um espírito de Deus, é um anjo que Deus criou. Ele se rebelou, Deus só castigou ele, mas se Deus fizer assim nele, não precisa nem fazer assim, né? Só ele fazer assim já parou tudo. Por isso que quando a gente vai no endemoniado mesmo, em nome de Jesus, você põe a mão em nome de Jesus, o cara cai. Né? Se a gente tiver Jesus, né? Se você não tiver também, não adianta. Porque aí fala, atormentando um espírito mau por parte do Senhor. O espírito mau perturbava ele por parte de Deus. Deus deixava que perturbasse, né? Perdeu o lugar para quem era mais obediente que ele. Quem era? Davi, né? Lá em 1 Samuel 15, 28, fala, Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, eu entregou a alguém que é melhor do que você. Mas não é melhor. A gente fala, quando fala que é melhor, a gente fala assim, mas Davi era pecador, era briguento, era encrenqueiro, brigava com todo mundo, né? Era um chatão, ele tinha um monte de defeito. Mas o que ele tinha de bom? Ele era obediente ao Senhor. E com isso ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era obediente. Se ele fosse desobediente, ele não seria segundo o coração de Deus. Ele só era porque ele era obediente, coisa que o Saul não conseguia ser. Talvez o Saul fosse até melhor do que o Davi em certas coisas. Não se vê muita coisa do... O Saul não traiu a mulher, não tem um monte de coisa que Davi fez, Saul não fez. De pecados. Os pecados de Davi foram muito grandes. Mas ele era segundo o coração de Deus. É isso que eu penso, né? Porque Deus sabe que nós somos ruins. Deus sabe que nós somos desse jeito, que nós pecamos, que a gente fala mal do Lula, que a gente fala pra cá, fala pra lá e fica bravo com uma coisa. Ele sabe que nós somos assim. Se ele for condenar a gente por causa disso, então tem que tacar todo mundo no inferno. Não tem jeito. Mas o que ele espera de nós é que a gente obedeça. E obedecer significa o quê? Ouvir a palavra dele, ver o que ele espera, né? Ele fala pra gente perdoar, fala pra gente pedir perdão, né? Todas essas coisas que tem na Bíblia, né? Está tudo escrito ali. Isso é obedecer. Não adianta falar, eu obedeço a Deus. Obedece, beleza. Então, perdoa seu irmão. Ah, não, perdoar aquele lá, eu não perdoa de jeito. Então você não está obedecendo a Deus. Né? Ah, eu obedeço a Deus. Mas eu falei uma mentira para fulano. Então você não está obedecendo a Deus. Obedecer a Deus significa não pecar. Não fazer as coisas que Deus condena. E se fizer, saber pedir perdão para Deus e para a pessoa que você fez a coisa errada, né? Os passos que Saul seguia, nós não podemos seguir. Deus mandou ungir outro rei. Em 1 Samuel 16, 13, né, ele fala, então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Imagine Davi no meio dos irmãos, ele é o menorzinho, todos os irmãos soldados, toda aquela coisa lá, aquele ali vai ser rei? Imagine. Ele aguentou, foi 20 anos, né, que ele aguentou? 20 anos. Ele tinha 16 anos, 15 anos, foi até uns 35, 36 anos. Obediência parcial é igual a desobediência completa. A gente faz muito isso. Eu obedeço um pouquinho, mas um pouquinho não. Eu faço um jejum meia boca. Por exemplo, estou falando jejum, eu vou orar, mas eu oro meia boca. Eu oro com o telefone celular aqui, né?
Meu WhatsApp é glória a Deus, aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Sabe? Não adianta nada, né? É meia boca, é oração meia boca, é jejum meia boca, né? É sacrifício meia boca, é um culto meia boca. A gente vai no culto, você lembra, né? A pessoa ia cantar um louvor lá, acabava o louvor, você ia todo mundo para fora da igreja. Aí quando ia a palavra, todo mundo lá fora, bebendo água, batendo papo, e aí? Nossa, mas você deu um fora lá, hein? Você tocou um dó no lugar do não sei como é que é, lá, você tocou um dó no lugar do lá, não era ré, nossa, né? Lá fora, batendo papo, e o pastor pregando lá. Que bonito, né? Não precisa da palavra. Você lembra dessas coisas, não lembra? Não sei se você saía também, mas que o pessoal saía. Então, né? A pessoa não está interessada, está seguindo, então, é obediente pela metade. Né? Nas nossas relações eclesiais, familiares, interpessoais, fraternais, sociais, né, temos que obedecer, a fim de obtermos de Deus a bênção desejada. Muitas bênçãos virão para aqueles que são fiéis e obedientes. O Espírito Santo é concedido aos que obedecem. Está lá em Atos 32. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e o Espírito Santo de Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então o Espírito Santo vem para quem obedece a Deus. A salvação é prometida aos obedientes. Em Hebreus 5,9 fala isso. E sendo ele consumado, veio a ser a cura da eterna salvação para todos os que obedecem. Então a obediência ela faz parte. Às vezes a obediência é mais importante do que a oração em si. Né? Não que... É que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque você fala, então precisa orar, mas não é isso. É que se você orar e não obedecer a Deus, a oração não tem valor. Se você perdoar um e não perdoar o outro, você não está obedecendo a Deus, também não vale nada. Então, obedecer é obedecer em tudo. Eu penso assim, eu sempre faço esse paralelo, né? O meu pai. Eu tinha que obedecer meu pai por inteiro, imagina que eu ia desobedecer alguma coisa dele. Meu pai era brabo. Ele não batia na gente. Porque se ele batesse, acho que ele matava a gente, porque o velho era forte, velho. Né? E a gente era criança na época, né? Então, um tapão, que nem eu sou assim, ele era fortão, né? Se ele dá um sopetão na gente assim, arrebentava a cabeça da gente. Mas ele nunca fez nada. Mas não precisava. Ele falava, pega um copo d'água pro velho, pega um copo d'água pro pai lá. E não fosse para ver. Né? Você não queria saber. Você não ia perguntar, e se não fosse, o que será que ia acontecer? Você nem perguntava se ia lá e pegava um copo d'água para ele e pronto. Vai lá, liga o rádio lá pro pai. Você vai lá e liga o rádio. Vai falar que não vai? É assim que Deus espera de nós. Entende? Se ele falar, Tami, faça isso. Ele quer saber que você vai fazer isso. Ele não quer saber por quê, como. Você não tem que ficar perguntando para ele, mas por que eu tenho que fazer isso, Deus? Senhor, mas por quê? Nós somos assim, né? Tudo que fala, mas por quê? Mas será? Mas vale a pena? Mas será que ninguém vai falar nada? Tenha santa paciência. Se é Deus que falou, já imaginou Abraão? Abraão, saia da sua parentela, saia da sua terra, leve só o essencial. Você vai para a terra prometida. Abraão falou, onde é a terra prometida, Senhor? Tem GPS? Mas lá tem água? E tem uva lá? E o que eu vou fazer com meu pai? O Terá não quer que eu vá. E agora? E eu levo a mulher mesmo? Mas não tem filho. Como é que não? Fiquei perguntando. Ele não perguntou nada. Ele juntou a trouxa dele, ainda ele ficou um pouco mais, porque o pai dele não queria que ele fosse embora. Então, para não deixar, ele esperou o pai dele morrer para depois ir embora, né? Mas só isso que ele fez. Não foi bem desobediência, mas até ele juntar todas as coisas, preparar tudo, né? Foi um tempo também, porque ele também não saiu correndo, né? Ele se preparou para sair, né? Mas ele foi embora. Ele foi lá. Mas o Moisés, você vai libertar meu povo do Egito. Mas Senhor, eu sou gago, Senhor. Eu não sei falar. Parecia nós, não parecia? O Abraão é o protótipo do tem fé. O Moisés é o protótipo do crente de hoje. Tudo que você fala para ele, mas precisa? Mas será que não podemos mudar o horário? Mas não pode ser tal coisa? Jesus Cristo de Nazaré. Falou, acabou, então vamos fazer. Não, a gente não aceita. Tudo tem que questionar, mas será que precisa? Mas e se não fizer? E se eu não puder ir? E se acontecer alguma coisa? Tenha santa paciência. Né? Se é Deus que está falando, né? A gente tem que entender isso, né? Que é Deus que está falando, né?
Então vamos fazer. Se Deus tocou no seu coração para você fazer, vai lá e faz. Mas a gente é complicado, né? Nós somos complicados, nós somos bem Moisés mesmo, né? Nessa parte só, né? O resto que Moisés foi durão, com tudo, cuidou de tudo aquele povo, nós não somos, não. Aí nós somos, aí nós não somos Moisés, não. Lá em, a salvação é prometida aos obedientes, né? Hebreus 5:9. E Deus requer de homens e mulheres que sejam totalmente dele, apaixonados, obedientes para fazer a sua vontade na terra inteiramente, completamente. Né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu interesse. Será que nós conseguimos um dia ser assim, gente? É isso que eu falo. A gente fala assim, nossa, como Jesus demora para voltar, né? Eu tenho medo que Jesus volte. E volte de mão vazia. Porque ele vem para buscar a igreja. Aí ele olha a noiva, como eu sempre falo, o vestido branco da noiva está vermelho. De sangue, de coisas erradas, de adultério, de eutanásia, de aborto. Né? Está sujo de preto, da lama, das coisas erradas que eles participam. As igrejas fazem parte de tudo quanto é coisa ruim. Entende? Como é que ele vai levar essa igreja para cima? Ele vai falar, mas e agora? Pai, o que eu levo daí? Deus vai falar, volta de mão vazia. Vai fazer o quê? Vai que nem ele falou para os discípulos, né? Vocês vão lá, fala de mim, se o pessoal não quiser me receber, bate até sandália, deixa até a terra lá na casa deles, sabe? Porque eles não querem. É o que está acontecendo. Jesus não voltou ainda. E vai demorar muito para voltar, porque nós não estamos prontos. E eu sei que tem muita gente falando, não, porque o Brasil é de Jesus, porque está tudo avivado. Tá. Não está avivado, gente. Nós estamos querendo avivar. Nós estamos orando porque vem avivamento. Eu quero avivamento, mas nós não estamos avivados. A gente vê as igrejas, a maioria das igrejas todas mortas. Tem, lógico que tem igrejas, mas se nós somos 30% de evangélicos, 60%, 70% de cristãos no Brasil, por exemplo, era para nós ter gente, sabe, não era para ter assassinato mais no Brasil, 70%, gente. Não era para ter traição, mulher traindo homem, homem traindo mulher. Não era mais para ter roubo de nenê, não era para ter luta por causa de fazer aborto. Um país cristão não pensa, nem pensa nisso. Fala, mas isso aí é saúde humana. Que saúde humana? Matar uma vida é saúde humana? Que raio? Entende? Então nós estamos... Não é cristão. Não tem, não adianta. Não me convence. Temos pessoas boas? Temos. Temos cristãos de verdade? Temos. Temos pessoas santas? Temos pessoas santas. Mas nós temos muito mais pessoas humanas. Gosta de viver. Gosta de comer bem. Gosta de passear. Gosta de falar. Gosta de dar opinião. Tudo que você fala, ele tem a opinião dele. Ele ama dar opinião. Nossa. É um catedrático em tudo, sabe tudo, né? Tudo que você falar, ele sabe, ele tem uma resposta para tudo. Até na palavra de Deus. Não conhece nada, mas tudo que você fala, ele contraria. É uma beleza. Esses aí estão longe da santidade. São os verdadeiros humanos mesmo, né? Vai fazer o quê, né? Nós estamos criando isso com o tempo, né? Essa distância é o que o diabo quer. Ele sabe que Jesus vai voltar. E não vai demorar mesmo. Talvez demore na nossa conta, mas vai ser rápido. E ele sabe que a hora que Jesus voltar, o que vai acontecer com o diabo? Depois de um tempinho, vai ser julgado e jogado no inferno. Né? Ele vai acorrentar ele lá, ele vai perder o que ele tem hoje de bom, de ficar entrando em tudo quanto é lugar, vai perder essa. Ele sabe disso. O que ele quer fazer? Ele sabe que quanto menos gente tiver para salvar, mais demorada vai ser, porque falou, tem que pregar o evangelho para todo mundo, tem que todo mundo conhecer Jesus, tem que todo mundo estar preparado. Isso que a palavra quer dizer isso, tem que estar todo mundo preparado, porque eu quero descer e levar todo mundo. É isso que Jesus quer. Quando ele vier, ele quer levar todo mundo. Mas ele olha e fala, mas como? Como que eu vou levar? Você olha presbiteriana, batista, quadrangular, nazareno, você olha todas as igrejas, qual que está boa, qual que está preparada? Nenhuma. Eu estou falando o nome da igreja só para dizer, porque não precisa ser nome, qualquer um. Nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados. E o diabo está fazendo isso. Está levando briga, levando
enganação, né? Todas essas pessoas que estão querendo, fazendo... Vocês viram agora mesmo na eleição, quantas videntes dentro da igreja? As profecias, por mim é evidência, aquilo lá é coisa evidente, não é profecia. Nenhuma deu certo. Nenhuma deu certo. Mas falaram de tudo, que o Lula ia morrer, que o Bolsonaro ia ganhar, que ia cair não sei o quê, que ia... Falaram um monte de besteira. Nada deu certo. Nenhuma deu certo. Me falaram que era em nome de Jesus. Então Jesus está ensinando a mentir. E a gente acredita. Virou horóscopo. E essas pessoas estão na internet, todo dia falando. E aí vem lá, olha, o pastor não sei o que acertou na morte não sei de quem, um dia lá. Ele previu que aquela cantora caiu do avião lá, não sei como chama. Marília Mendonça. Ele acertou, teve um pastor que acertou, parece. Não sei se foi pastor lá. Então, ele conhece, ele sabe das coisas. Aí ele veio e falou, não, porque o Bolsonaro vai ganhar, porque vai acontecer. Deu tudo errado. E agora, o que vai fazer? Foi de Deus. Você entende? E nós, cristãos, vamos lá. Aí hoje vem um revelador lá, um pastor que revela que dá pulinho, que cerca fogo da pança, que é bom, né? Vamos lá. Aí Jesus vai ela assim, mas essa igreja? Como é que eu vou levar essa igreja para o céu? Essa igreja nem para o inferno não dá para levar. Vai levar para o céu? É muito triste falar essas coisas, viu? Mas infelizmente é a verdade. Não tem como a gente fugir disso. E nós estamos no meio, né? Nós também somos a igreja da terra, né? Por mais que a gente fale, não estamos falando porque nós somos diferentes, nós somos iguais, nós fazemos parte desse mundo. E nós precisamos não fazer parte. Porque o nosso mundo não é daqui. O nosso mundo é lá em cima. Mas nós queremos ficar aqui, nós queremos botar um cimento no pé e ficar aqui. Ninguém quer sair daqui. Enquanto nós adoramos, né, o mundo, é porque a gente está odiando a Deus. Não se pode servir a dois senhores. Mas as pessoas parecem que não estão ligando muito para isso não, né? Mas amém. Glória a Deus que sirva para a gente aprender, né? Se ninguém aprender, pelo menos eu, ou você, ou nós três aprendendo, já está bom demais. Já fico feliz, né? Se a gente conseguir aprender isso, já está bom demais. Vamos louvar? Deixa eu só orar. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado por nos mostrar mais um pedaço da sua realidade, Senhor. Que nós possamos ser mais santos, Senhor. E não sermos tão humanos, Pai. Que a gente possa aprender com a Tua palavra, a cada dia, em cada momento. Obrigado, Jesus. Aceita agora nossos louvores, em nome de Jesus. Amém. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e
deixo de simplesmente crer. Eu não posso viver e viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Amém, glória a Deus. Nós possamos, né, nos sentir abraçados pelo Senhor Jesus, né? Que é o que nós precisamos. Vamos orar pelos pedidos de oração. Senhor Deus, meu Pai, louvamos a Ti, Senhor, e clamamos nesse momento, ó Pai, por cada pedido aqui, Senhor. Apresentamos diante de Ti, ó Pai, a cada um. Pedimos que o Senhor dê a Tua graça, o Teu amor, Pai, a libertação, Senhor, a cura, Pai. O Teu abraço, Senhor, que muitas vezes é o que tem faltado, Senhor, nessas vidas. A Tua presença, Pai, do Teu Espírito Santo, Senhor. Pois nós clamamos, ó Pai, que Tu possa visitar, ó Pai. Que Tu possa operar, Senhor. Que o Senhor possa mudar, Senhor, transformar, ó Deus, essas vidas que necessitam de Ti, ó Pai. É por isso que nós clamamos por elas, ó Deus. Faça a Tua obra, Senhor. Que Teu Espírito possa visitar e abraçar a cada um, Deus querido. Que eles possam, Senhor, sentir-se, ó Pai, abraçados pela Tua presença, Senhor. Derrama a Tua misericórdia, Pai, sobre cada um desses, Senhor. É que nós pedimos e agradecemos em Teu nome. Amém. Vamos encerrar nosso culto, né? Hoje, culto da vitória. E essa vitória é a gente se aproximar de Deus cada vez mais, né? Nós temos que aproveitar essa oportunidade, né? Não é todo mundo que tem essa chance, gente, né? Nós temos toda uma vida para viver, um trabalho, nós ganhamos nosso dinheiro, né? Nós estudamos, nós temos nossa família, nós temos amigos, mas nós temos Deus. É uma oportunidade maravilhosa, porque tem muita gente que tem amigos, tem muita gente que não tem família, né? Tem muita gente que não tem emprego, tem muita gente que tem filhos, mas não tem a mãe, não tem o pai, ou não tem filhos também, tem um monte de coisa. A gente tem um pouco de tudo, nós temos, né? E além de tudo isso, nós temos Deus, né? Por isso, ser obediente a Deus não é tão impossível, né? Lembre sempre do Pai. Eu não sei como foi o pai de vocês, né? Mas normalmente a gente é obediente ao pai, né? Não as crianças de hoje, que hoje em dia não tem uma obediência, acabou a obediência, né? E é o que eu penso assim, se você não consegue obedecer seu pai e sua mãe, que é vivo, que é um ser humano que está do seu lado, você não consegue obedecer, você vai obedecer a Deus que você não vê,
É muito difícil, né? Então é uma pena. Essa geração que nós temos hoje é uma geração que nós temos que orar muito, nós temos que trabalhar muito com ela, porque é uma geração perdida, que nós temos que recuperar para Jesus, né? O trabalho que se faz com criança é uma coisa maravilhosa e nós precisamos fazer mais trabalhos com criança, trabalhar muito com criança. Então, que Deus abra o nosso coração, o nosso entendimento, né? E que a gente consiga fazer o melhor. Põe a mão no seu coração, se você puder. Vamos orar, agradecer a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais esse culto, obrigado por estar conosco, obrigado por tudo que o Senhor tem mostrado, Senhor. Obrigado por nos aceitar, mesmo com os nossos pecados, mesmo quando nós desobedecemos, Senhor. Obrigado porque o Senhor entende às vezes a desobediência, mas o Senhor sabe que a nossa vontade é sempre obedecer, é sempre estar do seu lado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado por tudo, Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Eu sempre peço pelo Brasil, Pai, que o Senhor esteja à frente de tudo. Não deixe que nada de mal aconteça a esse povo que está na rua, esse povo que está lutando, Senhor. Esteja à frente, proteja-os com o teu Espírito Santo, com os teus anjos, Pai, para que nada aconteça a esse povo e ao nosso Brasil, Pai. Abençoa todos aqueles, Senhor, os que vão governar, os que vão ser governados, e que nós possamos ter um país com paz. É isso que nós precisamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Quero pedir também pelos meus irmãos, pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus amigos, Senhor. Por todos aqueles que trabalham conosco, que vivem com a gente, aqueles que nos amam, aqueles que não gostam tanto de nós, Senhor. Que o Senhor perdoe, abençoe cada vez mais, dê prosperidade a todos nós, Pai. Todos nós precisamos de Ti e precisamos estar cada vez mais próximos. E sabemos que para estarmos próximos de Ti, nós temos que ser obedientes. Então, nos ensine isso, Senhor. E tenha piedade, Senhor, de muitas vezes nós não conseguimos ser tão obedientes como deveríamos. Obrigado por tudo, Senhor. E agora nos leve para casa na Tua bênção, na Tua misericórdia, e que nós tenhamos um feriado amanhã, tranquilo, que possamos descansar um pouco. E na sexta-feira estaremos trabalhando novamente, né? E no domingo estaremos aqui, dando glória ao Senhor na nossa Santa Ceia. Obrigado por tudo. Louvado seja o Teu santo nome. Amém. Que o Senhor os abençoe e os guarde, e faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levante o rosto sobre vocês e lhes dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Uma boa noite a todos.